Bom, a gente conversa agora com Renata Lopretti, que está lá no estúdio do Jornal das 10 em São Paulo. Bom, Renata, boa noite. Há pouco tempo, há alguns meses, o ex-chanceler e agora ministro da Defesa, Celso Amorim, deve tomar posse aí para os próximos dias, deve sair amanhã também no Diário Oficial a sua nomeação, disse que o Brasil tinha que sair do Haiti. Já é uma indicação do que ele pode fazer no Ministério da Defesa. Então as perguntas que cabem são as seguintes: o que vai acontecer no Ministério da Defesa daqui para frente e o que vai acontecer com o Celso Amorim? Boa noite, Monforte. Em primeiro lugar, uma curiosidade. A Dilma Rousseff, uma vez eleita na transição, pensou na possibilidade de colocar o Celso Amorim no Ministério da Defesa. E foi por insistência do presidente Lula que ela abandonou tanto a ideia do Celso Amorim quanto qualquer outra ideia para deixar o Nelson Jobim no cargo, do qual agora ele está saindo por circunstâncias mais do que explicáveis. Ele não tinha como ficar. Se o Celso Amorim vai mudar radical ou expressivamente a linha de condução do Ministério da Defesa, tomando por base aí, por exemplo, essa declaração recente que ele deu sobre o Haiti, a gente ainda não sabe. Mas isso é uma questão curiosa, se a gente levar em conta que os motivos que levaram à queda do Nelson Jobim foram basicamente circunstâncias políticas, pouco ou nada, eu diria, tiveram a ver com a condução dele no Ministério da Defesa, que era uma condução que não estava trazendo nenhum tipo de problema para a presidente Dilma Rousseff nesse momento e no momento em que ela tem outros problemas a enfrentar. Quer dizer, não consta que ela estivesse imaginando ou esperando uma mudança de rumo no Ministério da Defesa. Aliás, pelo contrário, o ministro Nelson Jobim vinha cuidando para ela no Congresso de uma questão importante, cara à presidente, faz parte da agenda pessoal dela, que é a questão de instalar a chamada Comissão da Verdade para tratar de questões relativas ao período da ditadura. E uma coisa que a gente já pode parar para prestar atenção é que a reação da oposição à substituição do Nelson Jobim pelo Celso Amorim não foi boa, porque o ministro Celso Amorim recém-filiado ao PT, mas com um histórico de questões no governo Lula, no tratamento da questão do Irã, da questão de Honduras, muitas vezes foi bastante combatido pela oposição, que agora não recebeu bem a troca. Então isso também é uma questão para a gente observar. Boa noite, Renata. Agora voltando ao ex-ministro Nelson Jobim. Ele seria mais simples ele ter, se ele estava com vontade de sair, ele simplesmente pedir para sair, né? Mas é claro que, dando essas declarações, não são declarações cabíveis ao ministro falar mal dos colegas, né? Isso não é aceitável, é claro que ele ia sair. Mas qual é a intenção dele nessas declarações todas? Boa noite, Lessa. É um acúmulo de inconveniências tão grande que a gente tende a pensar que poderia haver algum plano ou alguma coisa muito pensada da parte dele. E eu acho difícil que tenha sido assim. Eu acho que muito mais provável é que tenham contribuído para isso. Em primeiro lugar, o temperamento e a personalidade do ministro Nelson Jobim, que para o bem e para o mal, é um pouco isso que a gente viu aí nessas declarações. E também uma certa dose de insatisfação dele, que os mais próximos notavam claramente. Ou seja, ele era mais próximo do presidente Lula muito claramente do que da presidente Dilma. Ele tinha no governo anterior um papel mais central e que ia além dos limites do Ministério da Defesa e que ele não tem agora. Ele estava bastante escanteado num certo sentido, embora confortável na sua pasta. Eu acho que mais do que a gente imaginar um grande plano dele para sair do governo dessa maneira ruidosa, bastante atabalhoada, acho mais fácil a gente imaginar a situação de uma pessoa que um pouco relaxou e saiu dizendo aí em circunstâncias muito diferentes coisas que claramente não devia. É interessante a gente perceber que é o seguinte: a cronologia dos acontecimentos não é bem a cronologia em que as coisas foram reveladas.
porque essa reportagem em que ele foi acompanhado pela revista Piauí durante muitos dias e na qual ele teria feito esses comentários desabonadores sobre a ministra Ideli, sobre a ministra Gleisi, veio antes, veio lá atrás, embora só tenha saído agora, mais ou menos na mesma época que ele fez umas outras tantas declarações no aniversário de 80 anos do presidente Fernando Henrique. Foi depois que ele deu à Folha a entrevista em que ele declarou o voto no Serra e que foi ali um elemento que o complicou antes. Então, é tudo um pouco confuso, mas tudo somado resultou numa situação insustentável, mas que eu acho que ele não planejou por inteiro. Ele se viu, tanto não planejou por inteiro, que é fato que quando as coisas deram, digamos, a primeira leva de complicação, com ali a questão do aniversário do presidente, quando ele disse que os idiotas haviam perdido a modéstia neste governo. Quanto quando ele declarou o voto, ele fez um movimento claro para não cair do cargo. Ele se aproximou dos correligionários dele no PMDB, ele buscou apoio, ele tentou ficar. Só que agora não dava mais, né? Renata, boa noite. Que momento da presidente Dilma Rousseff, em 8 meses de governo, do lado de fora do Brasil, uma turbulência de dar gosto no mercado financeiro, a sinalização é de que teremos aí momentos muito instáveis na economia internacional e o Brasil está inserido nesse contexto, portanto o horizonte é um tanto sombrio. E aqui, domesticamente, em 8 meses de governo, vários ministros já saíram, sempre envolvendo um desgaste enorme no primeiro escalão e decisões difíceis que ela está tomando. 8 meses. Temos aí 3 anos, pouco menos de 3 anos e meio pela frente. O que isso significa? Qual a leitura que você faz na linha do tempo com um primeiro semestre desse jeito? Boa noite, André. Eu acho que, em primeiro lugar, de uma maneira muito dolorida e até traumática, num período, como você mesmo disse, muito curto de tempo, por vontade própria em algumas ocasiões. Eu acho que isso mais no caso do ministro Alfredo Nascimento. E carregada pelas circunstâncias em outras ocasiões, como por exemplo no caso do ministro Palocci e agora no caso do ministro Nelson Jobim, a presidente Dilma foi de alguma maneira afirmando a autoridade dela em relação a um governo que não só é um governo de continuidade, mas que ela herdou do presidente Lula, inclusive alguns ministros explicitamente escalados, praticamente escalados por ele. Então, num certo sentido, ela fez uma série de gestos que são gestos de afirmação da autoridade dela. Por outro lado, como você mesmo disse, cada um desses movimentos teve um custo político. Eles não são movimentos idênticos, cada um deles, mas todos são movimentos que criaram algum tipo de desgaste com a base de apoio da presidente Dilma, e não é diferente agora no caso do Nelson Jobim. O Nelson Jobim é filiado ao PMDB, ele é um corpo um pouco estranho no PMDB, ele não é um orgânico, mas havia uma expectativa de alguns PMDBistas, como por exemplo o ex-governador do Rio, Moreira Franco, de herdarem essa cadeira, que acabou sendo dada a uma pessoa filiada recentemente ao PT, mas muito identificada com o partido, com as questões da esquerda e tal. O que você tem aí? Você tem a presidente Dilma, por um lado, se afirmando, mas por outro, queimando capital político e vivendo uma relação muito conflagrada com o Congresso, num momento em que, como você mesmo lembrou, o cenário externo é muito ameaçador. Isso projeta uma preocupação, André, sem dúvida projeta uma preocupação.